Olá, meus amigos, eu sou o Naldo de Paula, o seu repórter agro. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo mais dicas, mais informações para você. Hoje estarei falando sobre criação de gado de corte, passo a passo para ter uma produção lucrativa. Quer saber dos detalhes? Acompanhe comigo até o final do vídeo e não perca a nossa dica de hoje. Eu quero te convidar, é claro, chegou novato, chegou novata, seja bem-vindo aqui no nosso canal, se inscreva aqui conosco, ative o sininho para todas, para você não perder nenhum vídeo novo do nosso canal, compartilhe esse vídeo na sua rede social com seus amigos, dê o seu like no joinha, gostei. Vamos aqui mais uma dica, mais uma informação de hoje. Antes de sair desse vídeo, ao terminar, deixei aqui na descrição desse vídeo links de outros canais que eu tenho aqui. Você é meu convidado, minha convidada, a entrar lá pelos links e se inscrever nos demais canais que eu tenho aqui no YouTube, tá ok? Então vamos para a nossa dica de hoje. Criação de gado de corte, o passo a passo para ter uma produção lucrativa com gado de corte, né? Então, o bovino da raça Nelore, aqui no Brasil, por exemplo, são os mais utilizados na criação de gado de corte no Brasil, tá ok, meus amigos? Então, criar gado de corte com eficiência, no caso, né? Ou seja, produzir mais carne de melhor qualidade em um menor espaço de tempo é a prioridade para 10, né, entre 10 produtores de sucesso. Então, para você entender melhor sobre o assunto, partimos da definição de que gado de corte são as raças bovinas cujas características genéticas são ideais para o abate da produção de carne e derivados. No Brasil, a criação de rebanho de corte é, sem dúvida, né, uma das principais atividades econômicas, sendo também responsável por uma parte considerável aí, né, do nosso produto interno bruto, né, do PIB brasileiro aí. Então, nesse sentido, a produção de bovino de corte ela é lucrativa, tá ok, meus amigos? Já que é uma excelente opção de investimento. Afinal, o rebanho brasileiro se desenvolveu muito, tornando-se aí, né, a maior do mundo. Além disso, há uma demanda crescente por produtos tanto no mercado nacional quanto aí no mercado internacional. Então, se você está pensando se vale a pena investir em gado de corte, precisa compreender alguns tópicos que vão desde a estrutura da fazenda, né, manejo das pastagens, criação, administração da propriedade, que comumente é deixada de lado por alguns produtores. Então, é fato que todos querem ter sucesso com a criação de gado de corte, mas não é um caminho simples. Por isso, continue comigo aqui nesse vídeo, né, e observe e entenda tudo o que é preciso para ter uma produção aí lucrativa para você. Então, como criar gado de corte? Em primeiro lugar, para criar gado de corte, é preciso ter atenção, né, a diversos aspectos que vão desde a escolha da raça até cuidados com a alimentação e gestão da fazenda. Então, aqui, resumi para você um passo a passo, né, do que você precisa saber para investir na bovinocultura de corte. Então, confira comigo aqui, ó. Primeiro, defina a raça que mais atenda às suas expectativas e que esteja adequada à região da propriedade. Invista, no caso, no melhoramento genético do rebanho, entenda sobre as fases de criação do bovino, cria, recria, engorda, cuidado com o manejo nutricional, cuide para que as instalações sejam adequadas, faça um planejamento de gestão administrativa, torne a sua fazenda lucrativa. Então, as principais raças de gado no Brasil, de corte, né? No Brasil, a maior parte dos bovinos são zebuínos, chegando aí, né, a 80% da produção. A grande aceitabilidade desse animal se deve ao fato de que ele se adapta muito bem a climas tropicais. De modo geral, são animais rústicos com menor exigência nutricional e maior resistência a doenças. Entretanto, raças do tipo taurinas, né, também são utilizadas por fornecerem carne de qualidade. Então, confira comigo que é a seguir. O Nelore, por exemplo, né? O gado Nelore ele é uma raça zebuína com maior produção em território nacional. Afinal, são animais muito adaptados às condições climáticas do país. Também foi uma das raças que mais recebeu dinheiro para melhoramento genético para que chegasse, né, a um padrão de exigência nutricional eficiente. Tabapuã. Os animais, né, da raça Tabapuã são reconhecidos por sua boa habilidade materna, né, e alta fertilidade, o que faz com que sejam desejáveis para biotécnicas reprodutivas. É a única raça de zebuíno desenvolvida no Brasil e sua criação tem sido cada vez mais comum no país. Brahman, raça zebuína que possui aí, né, uma excelente conversão alimentar, ou seja, quantidade de quilo de carne produzida por quilos de alimentos consumidos. Além disso, as fêmeas da raça Brahman têm um curto intervalo de parto em relação a demais e tem boa produção de leite.
Isso, no caso, resulta em bezerros desmamados com boa taxa de engorda. Guzerá. O diferencial dessa raça é a dupla aptidão, pois os animais são bons tanto para corte como leite. As fêmeas têm facilidade de parto, pois os bezerros nascem menores. Outra característica é que os bovinos da raça são usados como base genética para outros cruzamentos, ok, meus amigos? Então, isso é muito importante para você observar. Outro fator, melhoramento genético na pecuária. Hoje, a indústria da produção animal movimenta cerca de 5 bilhões de dólares no mundo. Com todo o avanço tecnológico, é essencial a utilização de biotecnologias, reprodutiva para aí o melhoramento genético, aumento do abate e nível de produtividade aí no rebanho. Isso é muito importante. E o próximo tópico, manejo nas fases da criação de gado de corte. Então, para entendermos como se dá o ciclo de produção de bovinos, precisamos conhecer todas as suas etapas. Basicamente, as fases da criação de gado de corte compreendem, primeiro, a cria, segundo, a recria e terceiro, a engorda. Desse modo, o lucro na criação depende de que cada dessas fases seja executada com as estratégias de manejo correta. Então, confira mais informações sobre cada uma delas. A cria, a primeira, essa fase vai desde o melhoramento genético, crescimento do bezerro, até a desmama, que acontece entre 6 e 8 meses de idade. Primeiramente, para garantir o sucesso no processo de reprodução animal, o criador deve possuir os melhores touros, vacas e novilhas, isto é, todos em ótimas condições da melhor idade para aí a reprodução. E entre eles você tem que observar nutrientes fornecidos, habilidade materna da vaca, potencial genético do bezerro, tá ok, meus amigos? Segundo, recria, fala-se em desenvolvimento. O principal objetivo dessa fase é o desenvolvimento do animal para que ele possa expressar o máximo do seu potencial genético, isso é, se desenvolver com a estrutura, ganho de peso da raça no menor tempo possível. E você deve, claro, invertir muito aí na suplementação desse animal para que você tenha esse ganho de peso. E terceiro, engorda terminação. A engorda ou terminação, como é conhecida, é a fase final da criação de gado de corte. Nessa etapa, os bovinos são submetidos aí, a uma alimentação específica para ganho de peso, para que produzam mais carne e de melhor qualidade para você. E durante a terminação, deverá ser fornecida uma ração ou regime alimentar apropriado ao ganho de peso e para que a qualidade da carne seja o melhor possível, agregando todo o valor do trabalho desenvolvido nas duas fases anteriores, tá ok, meus amigos? E o próximo, manejo nutricional com excelente aliado. Então, não há dúvida de que a alimentação é fundamental para todas as fases da criação de gado de corte. No entanto, vai além de fornecer comida na quantidade certa. É preciso pensar nos nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento do animal, priorizando o gasto energético e também o ganho de peso. Volumosos. Os alimentos chamados de volumosos são aqueles com elevado teor de fibra com as forragens, como feno, capineiro, silagem, em forma de pastagem, como palhada, reticultura após a colheita de grão. E também cana-de-açúcar são essenciais para o bom funcionamento do trato gastrointestinal e fornecem nutrientes importantes para você. Próximos, concentrados. Já os alimentos concentrados são aqueles que têm baixo teor de fibra e podem ser energético ou proteico, entendeu? Os alimentos energéticos possuem baixo teor proteico e com alto valor energético, como por exemplo, o farelo de trigo, o grão de milho, raiz de mandioca, farelo de arroz. Já os concentrados proteicos, assim como o farelo de algodão, de soja ou de amendoim. A combinação dos dois tipos é o que faz com que o animal tenha acesso à quantidade de energia e nutrientes necessário para o ganho de pesos. Suplementação. Além dos volumosos e concentrados, pode-se optar também pela suplementação com os compostos minerais e vitamínicos. No entanto, para que as rações produzam maior ganho de peso, é necessário balancear a quantidade de cada um desses alimentos. Ok, meus amigos? Manejo de pastagens para o gado de corte. Desse modo, o manejo das pastagens também é um dos fatores cruciais para quem quer criar gado de corte com eficiência. No entanto, exige cuidados para que erros comuns não sejam cometidos, como a quantidade inadequada de animais por área, tipo de forrageira, exploração intensa ou falta de suplementação adequada nos pastos, ok? Instalação para bovinos.
as instalações devem ser outra prioridade, no caso, na criação do gado de corte, independente do tipo de sistema de criação que será adotado. Em resumo, se forem disponibilizadas da forma correta, eles podem facilitar muito o manejo do gado, né, e a qualidade de vida aí do seu animal. Claro, pode trazer para você simplicidade, durabilidade, funcionalidade, né, resistência e segurança para o trabalhador e para também os animais, tá ok? Você deve observar também, né, cercas, curral, reservatório de água, bebedouro e colchos para minerais. Então, como criar um bom curral para o gado? Nesse sentido, um bom curral para gado de corte deve permitir a realização com eficiência, conforto e segurança de todas as práticas necessárias de manejo com o gado. Não importa como você vai fazer ele, você tem que fazer, desde que ofereça isso aqui para o seu gado, né? Então, planejamento da pecuária de corte, outro fator indispensável, né, para todo investimento de sucesso é o planejamento da sua produção. Assim, todas as estratégias devem visar a qualidade, produtividade da criação, custo de produção e eficiência econômica. E como transformar a fazenda em uma empresa lucrativa? Isso muitos produtores almejam na sua fazenda, não é verdade? Seja lucrativa, mas não a tratam como uma empresa e não tem um planejamento concreto das próximas ações. Então, como em qualquer atividade econômica, a gestão, a administração engloba principalmente 4 ações: planejamento, né, organização, direção e controle. Tudo isso aliado ao manejo produtivo eficiente, contando com decisão de biotecnologias utilizadas para melhoramento genético, se monta natural, inseminação artificial ou IATF. Outro ponto que pode te ajudar a tornar a fazenda ainda mais lucrativa é ter um diferencial. Atualmente não são poucas as fazendas que reduzem o número de vezes que consomem carne bovina para poder consumir um produto de qualidade superior a isso aí, entendeu? Investimento em conhecimento. Certamente, outra característica de toda a criação de gado de corte bem-sucedida é o investimento em conhecimento, tanto para os funcionários que lidam diretamente com o gado, quanto para quem administra a propriedade, pois não há como ter uma criação competitiva, equipe engajada e sucesso na atividade sem ter o conhecimento prático sobre esse assunto. Então, meu amigo, você gostou desse assunto? Temos uma boa notícia para você. Confira essa dica e outras mais aqui no nosso canal do YouTube. Temos essas e outras dicas aqui no nosso canal. Terminando de ver esse vídeo aqui, veja as demais dicas que eu tenho aqui no nosso canal, falando tudo sobre agropecuária em geral para você, tá ok? Claro, estou deixando aqui na descrição desse vídeo link de outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Você, claro, é meu convidado e minha convidada a entrar aqui pelo link dos demais canais lá, se inscrever e me acompanhar lá nos demais canais, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.